Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Rocha e hoje eu e meu grupo explicaremos sobre o relatório de impacto ao meio ambiente do Porto de Paranaguá, especificamente sobre a obra de expansão do cais. Só que antes de falarmos das informações da rima, o João Paulo vai explicar para vocês qual que é a estrutura de um porto. Olá, boa noite. Meu nome é João Paulo e eu vou explicar melhor a estrutura de um porto. Como vocês podem ver na imagem, esta é a estrutura de um porto. Vocês podem observar que lá existe um pátio de containers. Essas estruturas metálicas na imagem próximo aos navios são chamadas de portainers. Elas servem para carregar e descarregar os containers dos navios. E os navios na imagem estão atracados nesta plataforma, chamada de cais, e justamente o cais é o objeto de nosso estudo. Luiz aqui de novo, e dando continuidade à nossa apresentação, eu vou passar algumas informações sobre o Porto de Paranaguá. Hoje, ele é um porto que está instalado em uma planta de 171 mil metros quadrados. E a obra do cais, a ampliação do cais, seria dada de 315 metros. Por que seria dada? Porque essa é uma obra que já foi executada, foi planejada, foi executada e hoje em dia já está em funcionamento. Ele é o maior porto graneleiro da América Latina e possui certificação ISO 14000. Já com estas poucas informações, podemos perceber a grandeza deste porto, porque, além de trazer notoriedade ao município de Paranaguá, ao estado do Paraná, traz notoriedade ao Brasil, porque esse porto tem bastante influência no setor logístico mundial. Boa noite, pessoal. Meu nome é William Basílio. Dando continuidade na apresentação do Luiz Rocha. Em posse dessas informações, a gente faz uma pergunta, mas por que expandir o cais do Porto de Paranaguá, uma vez que ele já tem toda essa estrutura de atendimento? É simples, a resposta é pensando justamente na demanda crescente mundial e do Brasil. A gente sempre escuta sobre recordes de produção e essa produção precisa ser, de alguma forma, escoada. E ela passa pelo porto e cada vez ela aumenta e precisa de sempre estar acontecendo expansões no porto, melhorando a estrutura dele para melhor atender os clientes. E para melhor atender os clientes e se colocar no cenário logístico estrategicamente favorável, a expansão do porto se faz necessária. Mas tudo bem, a expansão do porto ela é necessária para aumentar a competitividade no cenário, mas essa competitividade no cenário vai aumentar uma vez que você amplia a estrutura. No caso específico da ampliação dessa estrutura, vai se dar no alargamento do canal e no aprofundamento do canal, por onde passam os navios, que seria como se fosse a estrada, por onde passam os navios. Mas vai ser aprofundada em 1,5 m, aproximadamente, para a gente poder conseguir atender navios de maior porte, no caso navios de 1.800 teus, que teus é a unidade de medida de um container de 20 pés tem um teu, então seria um aumento expressivo na capacidade de carga dos navios. Mas para atender navios maiores, a gente precisa fazer o aprofundamento da calha do canal e dos berços de atracação desses navios. E esse processo de aprofundamento e alargamento do canal, para poder atender navios maiores, ele vai gerar vários impactos, né? Um impacto positivo que a gente consegue ver, obviamente, vai ser na questão econômica, e um aumento da eficiência do porto, porque anteriormente com navios menores, você precisaria de muito mais operações de navios para poder atender uma demanda específica, e para atender a mesma demanda agora com navios maiores, eu reduzo isso em 50%. Ou posso falar de outra forma, que eu dobro a capacidade do porto em atender a demanda crescente. Então, antes eu atendia 2 navios simultaneamente de médio porte, e agora eu consigo atender 4 navios simultaneamente de grande porte. Então, além do ganho de eficiência, a gente diminui a questão das manobras de navios, que são os causadores de alguns impactos aí à fauna que vive na Baía de Paranaguá. Luiz Rocha aqui novamente, e como vocês podem ver no mapa, essa é a localização de algumas baías que compõem o Porto de Paranaguá, que são a Baía de Antonina, a Baía de Laranjeiras e a própria Baía de Paranaguá. Desta forma, essas são algumas regiões que estão diretamente ligadas aos impactos causados pelo empreendimento, sejam eles positivos ou negativos.
A partir de agora, a Raila, a Cristina e a Nicole explicarão para vocês um pouco mais sobre os impactos positivos, negativos e suas ações mitigatórias e compensatórias. Bom, meu nome é Raila e irei dar continuidade à fala do Luiz. A Baía de Paranaguá é composta por uma rica biodiversidade, onde é composta por diversas espécies de peixes, aves, manguezais e outros seres vivos muito importantes para o ecossistema, onde muitas dessas espécies se encontram em perigo de extinção. No slide é possível ver alguns animais da baía em extinção. Entre eles estão o boto cinza e os pássaros 30 réis real, gavião pombo pequeno e o gavião bombachinha grande. Agora focarei mais nos impactos ambientais causados pela obra e suas ações preventivas e mitigatórias para a contenção das problemáticas. O primeiro e o mais grave é a dragagem, que tem como objetivo realizar a sucção de areia localizada no local de atracação dos barcos. Essa atividade, por mais que muito positiva para o empreendimento, é muito prejudicial para o meio ambiente, visto que essa areia que foi retirada muitas vezes é descartada em rios, causando o assoreamento dos mesmos. Além disso, existe a soterragem de animais que vivem no solo e o aumento da turbidez e ruído no mar, atrapalhando a reprodução primária dos peixes e a capacidade de pesca e comunicação dos botos. Em relação ao assoreamento, foram criadas medidas de descarte de maneira correta deste agregado, além do maior cuidado antes de realizar o procedimento. Ao problema de ruído, foram implantados métodos de minimizar esses ruídos. Além de controlar o horário de operação da obra, foram criados também 2 programas de monitoramento, sendo eles o de transparência da água e um de monitoramento da atividade dos botos, onde especialistas realizam relatórios diariamente sobre a atividade desses animais, a fim de relatar alguma anormalidade e uma maneira de revertê-la. Por fim, e não pouco importante, um último impacto bem problemático é a ingestão direta e indireta de componentes tóxicos pelas aves da região. Entretanto, já implantaram a armazenagem correta dos componentes e a diminuição da utilização, além de programas de educação ambiental e gerenciamento de resíduos. Eu sou a Cristina e eu vou falar um pouquinho sobre os impactos negativos na expansão do empreendimento. Com a ampliação de 315 metros dos canais, houve a mudança da posição dos dolphins, de atração para a área leste da atual posição. Também teve, com a iniciação da obra, o aumento de ruídos e a alteração do sedimento de fundo das correntes marinhas. Eles tomaram algumas medidas, que foi o mapeamento dos bancos da grama marinha, para que isso sofresse um impacto menor. Com as atividades envolvidas na construção e operação do empreendimento, houve os impactos também do ambiente na dinâmica sedimentar, alterando o ecossistema betônico da região, assim como as áreas dos bancos onde encontra-se grama marinha, recurso alimentar de tartaruga verde. Com a dragagem do local da construção do novo berço de atração, houve também a mudança no sentido da maré. Foi a modificação mais profunda natural que teve, tendo mortalidade de organismos bentícolos da área da dragagem do local. Também sobre a dragagem do local da construção, houve também a geração de pluma de sedimentos da massa da água, onde está sendo realizado monitoramento de deslocamento das plumas para manter algumas técnicas de contenção desse sedimento. Outro impacto negativo que houve no desenvolvimento da construção e operação do empreendimento foi a geração de resíduos da construção civil, poluição do solo e poluição da água. Foram modificações de parâmetros biológicos de espécies e aumento de mortalidade até de abandono da área, bem como biodisponibilizar diferentes contaminantes que estão agregados ao sedimento de fundo da baía. Houve também maior movimentação de veículos na operação. Teve um aumento de 675 caminhões, aumentando o nível da demanda reprimida na área de congelados, onde teve mais poluição de ar devido às gerações da poluição do caminhão.
Oi, meu nome é Nicole e eu vou falar um pouco sobre os impactos positivos causados pelo empreendimento. Aqui eu vou destacar 4 principais impactos. O primeiro deles seria o aumento da arrecadação municipal, que estimula a contratação de empresas e terceirizados. O segundo seria a geração de empregos e renda diretos, que desenvolve programas de colocação de mão de obra local. Na fase de construção, por exemplo, serão contratados aproximadamente 200 trabalhadores, sendo que cerca de 90% dessas contratações serão moradores de Paranaguá. Na fase de operação, 89 empregos serão gerados, sendo essencialmente na área operacional e administrativa. O terceiro ponto seria a ampliação do cais do terminal de contêineres de Paranaguá, que poderá ser executada e se constituirá num forte instrumento de desenvolvimento do município, trazendo assim benefícios à economia. O quarto ponto seria o aumento das vendas do comércio local, que prioriza essencialmente a compra de materiais de construção e outros produtos necessários para a obra no próprio município. Bom, gente, agora partindo para a conclusão, que seria mais uma constatação referente ao que não deixou de ser observado e referente ao estudo, que falou sim da questão da dragagem, que é um impacto dos piores impactos que serão causados aí negativos na Baía de Paranaguá, em todo o canal de passagem dos navios, que é o processo de dragagem. Além dos problemas que serão tratados, que é referente à turbidez da água e os programas de controle das espécies que serão atingidas, foi falado somente que a pesca será atingida, mas não foi dado nenhuma solução para resolver esse problema, nenhum programa, nenhuma ação mitigatória e nenhuma compensação. Então, associações organizadas de pesca artesanal, elas reclamam que não são ouvidas e foram deixadas de lado. E quando acontece o processo de dragagem, os cardumes saem do local e eles não conseguem fazer a pesca. Então, a atividade deles ficou bem impactada, uma vez que esse processo de dragagem ele vai se dar em vários períodos, para retirada dos sedimentos do fundo do canal, mesmo depois que o canal tiver concluído. Bom, então agora a gente parte para a finalização da apresentação, encerramento, e só lembrando que no site do TCP, que é o Terminal de Contêineres de Paranaguá, você consegue observar lá vários programas de medição, controle, programas de prevenção e mitigação dos impactos gerados pela ação do porto em si, né, da atividade portuária. E são inclusive programas de atendimento emergencial a desastre ambiental, um exemplo de vazamento de óleo, né, na Bahia. E eles têm programas que rapidamente eles conseguem cercar a mancha de óleo, evitando assim que os animais sejam atingidos. Inclusive programa que de despetrolização de aves, que ficam com óleo em volta do corpo e não conseguem nadar ou voar para poder sair da mancha. Então tem vários programas que a gente consegue encontrar lá e vários exemplos bons aí em relação a preocupação com o meio ambiente. A gente consegue verificar que eles são bem engajados em questão aí, se são bem conscientes do impacto que eles geram pela atividade executada na região. Se todas as empresas e grandes empreendimentos que causam, né, impactos ambientais na sua execução e operação fizessem a mesma coisa, a gente teria um meio ambiente melhor protegido, sem deixar o desenvolvimento econômico sem deixar que o desenvolvimento econômico aconteça, né? A gente então agradece a oportunidade de ter estudado o tema, a professora, e tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela atenção.